Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer o quê? Ler um texto com os irmãos da irmã Cleilma Ricker. O nome dela é Cleilma Souza Rodrigues Ricker. Ela está fazendo mestrado em educação, ela é especialista em planejamento e gestão do desenvolvimento regional. Ela fez letras, é bacharel em teologia, educadora, gestora, professora e missionária. Ela mora lá em Santarém, no Pará. E ela escreveu um texto chamado A Quem Enviarei. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, eu não ajudei a irmã Cleilma a escrever nada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isto esclarecido, não deixando nenhuma sombra de dúvida, nós vamos ler Isaías 6, os versículos de 1 a 8, para compreender o texto que ela escreveu chamado A Quem Enviarei. E diz assim, olha: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Amém? Senhor Jesus, que tu possas ter misericórdia de nós e que tu possas nos ensinar ao ponto de que nós sejamos melhores cristãos, colocando em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Ajuda-nos, Jesus, perdoa-nos, é o que te pedimos, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto é A Quem Enviarei, e o versículo é o 8, que diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ora, a irmã Cleilma faz uma alusão sobre que recentemente ela viu um edital de convocação de um concurso que pagava super bem. Só que, para que as pessoas pudessem se candidatar àquele edital, eles tinham que estar muito bem qualificados. Não era pouca coisa, não. Então, era uma seleção para uma vaga bacana, né, com um salário legal, mas tinha que estar bem qualificado para aquilo. E aí ela se lembrou de uma palestra que ela ouviu a respeito de um assunto, e um dos assuntos que foi citado nessa palavra foi a respeito de um artigo escrito por Albert Hubbard. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar desse hominho, mas ele é de 1900 bolinha, né? E ele morreu junto com a segunda esposa dele, a Alice Moore
afundou o navio onde ele estava com a esposa, lá em 7 de maio de 1915. Então já faz bastante tempo, né, que ele morreu. Mas este homem escreveu um texto chamado Mensagem a Garcia. E esse texto foi escrito em 1899. E era um texto que falava sobre Rowan, um homem chamado Rowan, que heroicamente, né, e contra todas as adversidades, ele pegou uma mensagem que o presidente McKinley pediu que ele levasse ao general Calixto Garcia, que era o líder das forças rebeldes cubanas. Então, o que a mensagem a Garcia queria dizer, né? Estava falando da urgência que os Estados Unidos tinha de mandar uma mensagem para este homem, o general Calixto Garcia, para dizer que estava tendo uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha e a mensagem não podia ir pelo correio. Então, eles pediram para este Rowan levar a mensagem para Garcia. E ele fez de tudo para chegar lá a contento, né? E entregou a mensagem, porque essa mensagem precisava chegar o mais rápido possível. Então a mensagem a Garcia acabou sendo um ícone, né? As empresas começaram a imprimir várias dessas mensagens. Para quê? Para motivar, para incentivar, para mostrar para os seus colaboradores que a mensagem a Garcia era uma mensagem de exaltação a pessoas diligentes, que faziam as coisas bem feitas, com esmero, a despeito de qualquer adversidade, e que tinham autonomia para executar de forma que a tarefa ficasse muito bem feita. E este texto foi tão bem aceito que tiraram tantas cópias dele que o Hoover recebeu $250 mil só por esse texto, só de royalties, né? De tanto que esse texto foi importante. Então a irmã aqui, ela coloca isso, que a mensagem a Garcia acabou sendo um ícone, uma ilustração para pessoas diligentes que levam uma mensagem, que fazem uma tarefa de forma realmente perfeita. E ela usou essa ilustração para falar sobre o quê? Sobre Isaías, né? Que há muitos e muitos séculos antes, ele estava ali no templo, e aí ele viu a presença de Deus, ele viu a glória do Senhor, e aí na hora ele reconheceu o pecado dele, ele viu quem ele era, a pequenez dele diante da grandeza de Deus, e o anjo foi lá e tocou os lábios dele e o purificou, né, com a brasa viva. Tocou a boca dele e transformou a vida de Isaías. E essa transformação na vida de Isaías não foi assim: tá bom, então eu fui transformado, tá tudo certo, agora eu vou voltar para minha vidinha e vou continuar lá fazendo as mesmas coisas. Não. Ele foi tão transformado que ele teve condições de dizer sim para Deus quando o Senhor perguntou: quem que pode levar minha mensagem? Quem pode falar do meu amor? Quem pode falar das minhas maravilhas? E sem perguntar nada, sem questionar, Isaías falou: pode contar comigo, eu vou. Eu estou aqui à sua disposição, Senhor. Eu quero ser uma bênção nas suas mãos. Então, usando a nossa ilustração, né, Isaías foi a pessoa principal da nossa mensagem a Garcia, né? Como Rowan foi na época, lá em 1899, Isaías então também levou a sua mensagem a Garcia, de forma que ele se colocou aos pés do Senhor, de forma diligente, com disponibilidade, com desejo de executar a tarefa da melhor forma possível. Então Isaías, ele foi usado por Deus e ele realmente cumpriu a sua missão. Sabe, irmãos,
nada mudou. O Senhor ainda hoje espera que nós estejamos nos disponibilizando para pregar a palavra, para falar do seu amor. Muitas pessoas esperam ansiosamente por pessoas como Isaías, como Roan, né, que estejam dispostos a levar a mensagem a Garcia, quer dizer, falar do Evangelho, falar do amor de Deus, né? Pessoas que levem a palavra com ousadia, que estejam dispostos a falar por onde passarem, né? Uma vila, uma cidade, um estado, um país, num âmbito menor, no seu bairro, no seu escritório, na sua oficina, na sua loja, na sua fábrica, na sua empresa, no mercado, no açougue, na escola, por onde quer que passar. Então, o grito do mundo inteiro se resume nisso. Precisa-se urgente de pessoas corajosas e dispostas a irem onde o Senhor os enviar. A pergunta que não quer calar é: você é uma dessas pessoas? Que quando Jesus pergunta, olha só, os campos já estão prontos para a colheita, né? Mas quem que eu vou enviar? Quando o Senhor fala com Isaías, para quem enviarei? Você está disponível? Está a fim de falar, Senhor, ó, pode contar comigo? Essa é uma pergunta que não quer calar. Muitas vezes nós oramos coisas que não prestamos atenção. Então preste atenção. Se você se disponibilizar a estar a serviço do rei, é como a gente canta, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. Ele pode te enviar aonde ele desejar. Então, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Deus busca pessoas dispostas a fazerem somente a sua vontade. Mas, obviamente, para fazermos a vontade de Deus, temos que estar conectados com Ele. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não se importa com as coisas do Eterno, vai ser difícil ser usado nas mãos do Criador, tá bom? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó. Parece um laço. Irmãos, também quero que vocês se lembrem aquilo que está escrito em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, estarão disponíveis quando o Senhor falar, quem enviarei? Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.